Bom dia, eu sou o Rodrigo Monteiro, do Cinema Aqui, e estou aqui hoje com o Vini. Se apresenta aí, Vini. Eu sou o Vinícius Carlos Vieira, editor do Cinema Aqui. Eu estou aqui com o cavalo na mão. Isso. A live de hoje Isso não tem conotação sexual, é um cavalo mesmo. Eu fiquei realmente preocupado quando ele falou: vou fazer a live com o meu cavalo na mão. Mas a gente atrasou a live de hoje porque os dois velhos não sabiam o que era Among Us. A gente pediu ajuda para uma criança de 5 anos que explicou tudo pra gente. A gente descobriu que é um killer online. Então, Killer online. Agora, com roupinha colorida. Com roupinha colorida. Ele falou que você pode escolher a roupinha colorida. Isso foi uma parte importante da explicação. Então, agora que a gente já sabe o que é o Among Us, como vocês dizem, a gente pode fazer uma streaming. A gente pode estar aqui streamando com vocês, mesmo que não tenha nada a ver com videogame. O dia a gente vai fazer um streaming de Among Us, falando sobre serial killers, filmes de serial killers. 10 filmes de serial killers enquanto joga Among Us. Aí, ó, Fechou. Vamos fazer isso. Agora a gente só precisa fazer novos amigos para jogar Among Us, porque é um jogo que precisa de amigos. Então, de muitos amigos? Acho que 10 amigos. Eu não São tenho 10 amigos pessoas. na vida real. Então, fudeu. Então esquece. A gente precisa criar novos amigos daqui uns... Em 28 anos eu não sei se eu fiz 10 amigos. Então, quem sabe nos próximos 10 eu consigo. Exatamente. Beleza. Mas fazer a promoção. Jogue Among Us com o Cinema Aqui aí, ó. Pronto, isso. Tá feita a promoção aí. Nem pra ser amigo. Se você quiser jogar Among Us com a gente, cola aí. Quem sabe, mas primeiro tem que ter um tutorial da criança de 5 anos. Depois a gente entra no jogo. E por que a gente tá aqui hoje? É para falar sobre um tema muito querido que desperta emoções fortes na gente. O coração começa a palpitar. Eu fico emocionado toda vez que eu vejo essas duas palavras, que são Snyder Cut. Isso é um tema muito precioso pra gente no Cinema Aqui. Snyder Cut é um assunto caloroso, que a gente realmente gosta de falar. Não com as melhores das emoções, mas desperta muitas emoções. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Vini? Quais são as emoções que você sente falando de Snyder Cut? Eu não vou cortar a pauta, porque eu não sei o que está na pauta. Mas uma das coisas que eu pensei quando a gente pensou em Snyder Cut foi: vamos fazer o Snyder Cut? Eu falei, beleza, porque não tinha nada para falar, né? E aí a gente, 3 horas depois do Rodrigo ter feito o banner, a Warner anunciou que todos os filmes dela vão para HBO Max. Né? E aí eu falei assim, porra, esse podia ser o tema. Aí eu fiquei pensando, é pior ainda, né? Porque a porra do Snyder Cut, ele só foi para HBO Max para ver se, tipo, alavancava a HBO Max, né? E depois a gente vai falar isso, porque... E agora não vai prestar mais nada, tá ligado? Então, maravilhoso. É um fracasso até quando é para não ser um fracasso. Vocês já viram que o tipo de emoção que desperta na gente. Mas é bom que esse anúncio da HBO Max, como o Vini sempre fala, porque o Vini é parça do Aldo Rebelo e a gente sempre falando aportuguesado tudo. Esse anúncio da HBO Max condiz com o nosso título, que é Snyder Cut é a maior piada da história do cinema. Já tá aí um spoiler. O anúncio da HBO Max já foi um spoiler. Mas assim, se você não sabe que diabos é esse Snyder Cut, eu preparei um resumo bem pequenininho para te explicar. Snyder Cut é a versão de Liga da Justiça original, entre aspas, infinitas, eu já vou explicar por que entre aspas infinitas, feita pelo Zack Snyder. Ele foi um dos escritores do roteiro, né, um dos roteiristas, foi o diretor do filme, e aí ele apresentou um filme lá de 3 horas e meia, mais ou menos, pra Warner. A Warner olhou e, como o Vini disse, falou assim, tá uma bosta, a gente quer ganhar um dinheiro, a gente não quer isso. Corta só posicionar, é normal isso. O diretor, ele faz um roteiro, geralmente ele é maior do que o filme, e aí ele é chamado isso de primeiro corte, né? Ele tem um primeiro corte que tem tudo que ele gostaria ali. Isso é muito comum, né? É muito difícil ter um primeiro corte que não seja inflado. E aí ele leva, vai mostrar, e aí você começa a cortar, você começa a diminuir aquilo. Tem sempre umas aparas que você pode fazer. Então o primeiro corte é normal. Não é normal você ter um primeiro corte de, sei lá... 1h30. 1h30 para cortar. Mas assim,
E não é normal você ter um corte de 8 horas, né? Geralmente você tem um corte que é mais perto daquele roteiro. Então, por exemplo, um roteiro que era previsto para ter 2 horas, geralmente o cara vai lá e entrega um corte um pouco maior, que tem algumas coisas que ele foi descobrindo na hora, e aí, a partir disso, eles vão cortando e cortando e cortando até ficar um corte bacana. Então, esse primeiro corte maior é normal. Vai de autor para autor. Ele é muito normal, é bem comum. Só que o que acontece nesse caso é que ele chegou com um corte de 3 horas e meia. A Warner falou, não aceitou e pediu um filme de 2 horas em média. Então, por isso que eu falei de 1 hora e meia. Ele já cortou 1 hora e meia de filme aí, teria que ter cortado. E não só isso, ele precisou refilmar algumas coisas e reescrever algumas coisas para esse novo corte. Então, já foi criando um segundo filme diferente, não só na questão do corte. E aí, em todo esse processo, a filha do Zack Snyder morreu e ele saiu da direção do filme. Quem assumiu foi um outro diretor, que é o Joss Whedon. Pronunciei certo, Vini? Não, Joss Whedon. Joss Whedon, que é o rapaz do Vingadores. Isso, ele mesmo. Se o Vini gosta de aportuguesar, ele sabendo falar inglês, eu aportugueso porque meu inglês é nível verbo to be de escola estadual, certo? Sim. Então, o que aconteceu? Saiu esse filme, que é um grande Frankenstein da Liga da Justiça. Foi muito criticado. A bilheteria até que foi relativamente boa, mas ele foi muito criticado pela crítica especializada. Não foi boa, não. Perto da rejeição da crítica. Não, mas é um filme da Liga da Justiça. É um filme dos maiores heróis da história dos quadrinhos. Não poderia... É muito abaixo do que se esperava. Sim, lógico. Porque você pensa que vinha de O Homem de Aço, Batman vs Superman, isso a Marvel no topo, acho que a Marvel já estava entrando na terceira fase, né? E a Warner correndo atrás. Então, assim, foi relativamente bom, só que não é o que você espera de um filme da Liga da Justiça. E ele foi extremamente criticado, e aí os fãs da Warner tomaram as redes sociais e começaram a falar, não, mas esse filme só tá ruim porque ele foi completamente mudado. A gente quer o Snyder Cut. E o Snyder Cut nada mais é do que a versão original que o Zack Snyder fez do filme. E por que lá no começo eu falei que ele não é tão original? Todo mundo sabia que existia esse Snyder Cut. Não foi o público que inventou. A gente sabia... existia uma... geralmente, quando o cineasta apresenta essa primeira versão, geralmente vira notícia. Então, por exemplo, o cineasta, isso escapole, né, dos lugares e vira notícia. Primeiro corte desse filme tem 6 horas. Porra! Né? Então, assim, é normal. Então, escapuliu que esse primeiro corte é 3 horas e lá. E aí, então, a gente sabia que existia, todo mundo sabia, né? Foi publicado. Sim, todo mundo sabia da existência disso. O grande lance aí é que, diferente de outros casos, os fãs da Liga da Justiça, da DC, começaram a pedir o Snyder Cut. Esse filme só é ruim porque não é o Snyder Cut. Se fosse o Snyder Cut, seria o melhor filme de heróis da história. A gente quer o Snyder Cut, a gente quer o Snyder Cut. E desde então, desde o lançamento da Liga da Justiça, a gente é obrigado a conviver com todo dia o Zack Snyder postando uma foto no Twitter, falando, não, mas o Batman era aquilo, não, mas o Superman não sei o quê. E o Zack Snyder tá enchendo o saco de todo mundo desde o lançamento da Liga da Justiça. E aí, depois de muita encheção, a Warner anunciou o tão falado Snyder Cut. E porque logo no começo eu falei que ele não é tão o corte original assim, porque tiveram refilmagens, o Jared Leto voltou para filmar como Coringa, então, tipo, teve um monte de coisa sendo refeita. Não é, o próprio Snyder Cut não é o Snyder Cut original. É um segundo Frankenstein construído a partir disso. Picaretagem, não é o Snyder Cut. É uma picaretagem absurda. E além disso, não vai sair como um filme. Vai sair como uma minissérie de 4 episódios, basicamente, porque deu um corte de 4 horas. Um filme de 4 horas no cinema já é cansativo. Imagina num streaming. Então, provavelmente teve alguma decisão ali de falar, vamos cortar em 4 episódios de 1 hora cada. E aí, esse é o Snyder Cut.
E aí entra a pergunta: o Snyder Cut é a maior piada da história do cinema, Vini? Não sei. Eu acho que, assim, o filme é ruim. O filme é ruim de verdade. E você sente que... e aí, eu não vou fazer uma análise do filme, né? Mas uma das razões de você sentir que o filme é ruim é porque você percebe claramente que ele foi feito por duas pessoas com pensamentos completamente diferentes de narrativa, né? De ideias. Sim. Você pega a carreira inteira de Joss Whedon e a carreira inteira do Zack Snyder, eles tomam rumos completamente diferentes. Não, assim, não poderiam ser duas pessoas mais diferentes em termos de cinema, né? O Zack Snyder está fazendo Madrugada dos Mortos e o Watchmen, e o Joss Whedon é o cara que saiu da Buffy, tá ligado? Então, assim, é um outro rolê. O Joss Whedon tem uma outra percepção de narrativas, estéticas, tudo, né? Exatamente. Então, quando você... E assim, ele estourou no Vingadores, né? Quer queira ou não, o primeiro Vingadores e o segundo Vingadores, eles são peças muito encaixadinhas. Você pode até não gostar, até porque o que veio depois é muito melhor, né? Mas você não consegue reclamar do primeiro e do segundo Vingadores, porque são filmes que funcionam no que ele se propõe. No primeiro, naquela ideia do nascimento dos heróis, né? Sim. Deles se juntando, e no segundo, de uma grande missão deles e uma transformação de mundo que acontece. Quer dizer, os dois filmes funcionam muito bem. E aí, quando ele vai embora da Marvel e ele aparece a Warner contrata ele para pegar para arrumar, né? E aí ele chega com essa cara de não, Joss Whedon, o filme tem que ter 2 horas. E aí ele fala, tudo bem, mas eu preciso refilmar algumas coisas. Aí você percebe que vai dar errado, porque você sente o que foi feito por ele e o que não foi feito por ele. E é uma série de coisas que você fala assim, por que está sendo feito? Todo o rolê do bigode do Superman. Pra quem não sabe, o negócio do bigode do Superman é o seguinte: você tinha o Henry Cavill. O Henry Cavill. Henry Cavill. O Henry Cavill, ele tinha acabado de fazer a Liga da Justiça, ele foi fazer eu não posso falar que é o vilão do Missão Impossível, porque seria spoiler. Mas ele vai fazer um cara do Missão Impossível. Obrigado por não dar spoiler. E ele tem um bigodão, né? E é normal, quando você acaba de fazer um filme, você ficar um tempo esperando esses primeiros cortes, porque talvez você tenha que fazer refilmagens. O que é normal, como a gente falou. Basicamente, normal. Todos os filmes acontecem isso. É muito difícil. Porque às vezes você quer passar uma... Peraí que eu vou fechar a janela aqui, porque passou um caminhão. Às vezes você... coisa simples. O personagem tem que falar... não, eu vou na frente e pego o bandido. Só que essa cena, ela não ficou boa. E é coisa muito simples. Então, ele volta lá pro set para fazer só essa cena. É nada muito complexo. Quando ele fala assim, tem refilmagem, não, que ficou uma bosta. Aí tá falando, não, é normal ter refilmagem. Tanto que é normal que no Missão Impossível ele teria que ficar com aquele bigode por mais 4 meses. Porque o bigode fazia parte do personagem. Ele poderia voltar. E, tipo, quando a gente fala voltar com refilmagem, quinta-feira tem refilmagem. Ele pega o avião e vai fazer a refilmagem. Só que nesse meio tempo, o Joss Whedon assumiu a Liga da Justiça e ele quis fazer algumas coisas com o Superman. E aí as pessoas falaram assim, cara, o Superman tá de bigode. E aí você tinha 3 opções, na verdade. Uma opção era falar, ok, Superman, não vamos usar o Superman agora, vamos esperar os 3 meses para ele poder tirar o bigode. A segunda opção era, vamos pôr uma barba inteira no Superman, porque como ele ficou morto, em vez de ele sair só de bigode, ele vai sair de barba inteira. Obrigado por não dar mais um spoiler. Ele morreu no final do Batman Superman. E a terceira opção, que é a mais idiota, por que a gente não faz um CGI do bigode? De pele, tira o bigode no CGI. Aí a Warner falou assim, não, tem que fazer agora.
faz com o bigode. Então existem filmagens do Superman de bigode, eles tiraram, ficou horroroso. Mas assim, eu não tô contando como curiosidade, eu tô contando como o quanto o filme foi fadado a dar errado. Porque aí o Zack Snyder é um cara que não sabe fazer piada, e o Joss Whedon é um cara que faz piada. E aí você juntou os dois no filme, e aí o filme parece que, sabe, tem umas horas que o Batman vira alívio cômico, e na outra hora ele tá super sério e querendo matar as pessoas. Eu não entendi o que tá acontecendo aqui, tá ligado? Um exemplo disso, só um exemplo disso, tem a cena que, tipo, fez todo mundo pirar no trailer, que foi o Batman, né, olhando pro Superman e falando "Do you bleed?", o "Você sangra?". E aí... Esse é do Batman vs Superman. Mas tem no Liga da Justiça, que o Zack Snyder... Cara, então não sei de onde eu tirei isso, mas eu li hoje que o Snyder falou que não tem essa frase no Liga da Justiça, que não vai ter. Não sei. Então, não. tipo, não sei de onde o Snyder tirou isso. Eu tô confundindo, realmente. O Batman vs Whedon Superman. reescreveu. Eu não lembro um monte de coisa. Eu não lembro se retorna essa piada no Liga da Justiça. O Whedon, ele teve liberdade para fazer o filme dele a partir daquilo ali com o mínimo de dinheiro possível. Então, assim, só essa frase. Você já tem o filme pronto, aí você contrata um outro cara e o outro cara fala assim, cara, não vou conseguir fazer isso aqui. Aí o cara fala assim, aproveita o que der, faz um outro bagulho e muda. Cara, você muda todo. Vai sentir. Não tinha como dar certo. E não tinha como dar certo. Primeiro porque a ideia do Zack Snyder desde o Superman é polêmica. A ideia do Zack Snyder é arrancar o personagem da mitologia dele e fazer um novo personagem. E aí ele faz um novo Superman, ainda que tenha histórias semelhantes, em termos de personalidade, são Supermans muito diferentes. E aí você Batman vs Superman, ele arrancou o Batman, a personalidade dele, fez um outro Batman. Pô, é interessante fazer o Batman dele, o Superman dele, é interessante. Mas se você vai sair tanto daquilo, por que você tá fazendo aquilo? Então, assim, não faz muito sentido você pegar o Superman e você fazer um Superman extremamente soturno e pesado, quando, na verdade, o Superman é a esperança. Tem uma hora que a Lois dele fala pra ele assim, o que é esse S? Ele fala, essa é a esperança. Porra, o filme é extremamente dark, extremamente pesado, e aí no final ele vai lá e destrói metade da cidade, e ele é o símbolo da esperança. Ele não é o símbolo da esperança. Então, o Zack Snyder criou um rolê completamente, e aí isso culmina na Liga da Justiça, que é um negócio extremamente pesado. Ele era, muito provavelmente, muito pesado, e o Joss Whedon quebra aquilo, então não tinha como dar certo, não tinha como dar... E essa estética do Snyder virou até uma certa piada, né? Assim, entre fãs de quadrinho, fãs de super-heróis, começou a rolar essa piada de tipo, não, a DC é filme de adulto, é o filme do adulto, malvadão, escuro, não tem piada, é um filme... E enquanto isso a Marvel tava lá faturando pra caramba, cheio de piadinhas, em certo nível sendo fiel à origem dos quadrinhos, entendendo entendendo as adaptações entendendo as adaptações que vão ser feitas para o cinema, mas sendo fiel à origem dos personagens ali. Quando a gente fala origem, não necessariamente a história, mas o que forma aquele personagem, só que adaptando, claro, para o cinema. Enquanto isso, a DC em outro caminho, tudo sombrio, esse mundo dark. Não, a gente tá fazendo filme para adultos. Os três, na verdade, não. Os quatro. Os quatro filmes da DC que não funcionam. O Esquadrão Suicida. São os quatro filmes que têm a mão. Os quatro filmes que têm a mão do Zack Snyder são esses que não funcionam. E aí, porque a gente fala, não funciona? Porque simplesmente os outros filmes que foram feitos funcionam. Quanto menos Zack Snyder tem no filme, mais ele funciona. O Aquaman ele funciona, o Shazam ele funciona, a Mulher Maravilha funciona perfeitamente bem, ainda que o final do Mulher Maravilha seja tem cara de imposição do Zack Snyder. Mas enfim, a questão é... E é justamente quando foge dessa estética sombria de adulto. Quando a DC quer ser só um filme de super-herói. Até porque, assim, quando você enxerga... É um problema muito grande quando você enxerga o super-herói
assim, lógico, o Watchmen não é feito para criança. Não, mas, de jeito nenhum. Superman, Batman, Capitão América, Homem de Ferro, ele é feito para criança. É óbvio que as boas histórias, elas acabam não tendo idades, porque elas são boas histórias. Boas histórias funcionam para qualquer idade, isso é fato. Mas essas histórias, elas são feitas para uma criança de 10 anos se divertir naquele momento, né? Aquele momento simples, ou para o cara de 80 anos se divertir também. São histórias universais. Então, quando você tira... Só que o maior público é de criança. É o público que enxerga mais a ideia do herói naquilo. Se você arranca isso e você fala assim, não. Eu vou fazer um filme, vou pegar o Superman, que é o maior super-herói da história da cultura, e eu vou fazer esse filme adulto. Você não entendeu absolutamente nada do rolê. Você não está entendendo o que é o Superman. Você não está entendendo para que ele serve. Você não está entendendo qual é o público. Você não está entendendo nada. Ele está fazendo... Então, toda essa ideia do Zack Snyder de eu quero fazer um filme denso sobre super-herói, porque nem todo filme de super-herói é para criança, é uma idiotice tão gigantesca que é não enxergar tudo que foi feito e tudo que funcionou. Você não vê... Sim. Não tem filme de super-herói que... Por exemplo, o Blade é um filme de super-herói de terror que é extremamente simples nos conceitos dele. Eu acho que não é para criança, porque ele tem uma série de sangue e tal, monstros, mas ele é muito simples, porque a ideia do super-herói tem que ser simples. Você fala que não, criança eu não quero aqui. Aí você vai fazer o Superman que é denso, ele não está entendendo. E isso foi para todos os lugares. Na Liga da Justiça, muito provavelmente vai acontecer isso. Ele queria fazer um épico denso de super-heróis e talvez levar demais a sério uma série de conceitos que eram para ser consumidos de um jeito muito mais leve. E aí você deixa isso fica claro nos momentos que são puramente dele no filme. E aí você percebe que o Josh Whedon também vai para um outro lugar, e aí você fala, cara, é esquizofrênico o filme. Por mais que seja, de todos, talvez ele seja o mais Batman vs Superman, para mim, né? Batman vs Superman, Homem de Aço, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça, eu acho que o Liga da Justiça que mais se salva. Mas mesmo assim, né? Se salva porque, né? Tem um monte de lixo. A concorrência também é grande, né? Sabe, não é muito grande, quer dizer. Isso então, que isso que você tá falando, lembra até uma coisa que a gente conversou na última live, falando de um filme que você gosta muito, que é o Interestelar. Que eu adoro. Que é a questão tipo de querer ser grandioso, e no final ter algo... Ih, acho que caiu. Na questão dos filmes do Snyder, que é o Marta, por exemplo. E isso é um exemplo, tipo... É toda uma grandiosidade que, tipo, você resume aquilo no Marta. É um negócio, tipo, tão bobo, que não é capaz de ter rolado tudo aquilo, sabe? Se você parar pra pensar o seguinte, a mãe do Batman é Marta desde 1940 e poucos. A mãe do Superman é Marta desde 5 anos antes disso. Então a gente tá falando de quase 70 anos em que a mãe do Superman e a mãe do Batman têm o mesmo nome. Por que nunca ninguém usou isso? Porque é idiota. Por que não quis usar? Porque é idiota. É uma solução completamente idiota do negócio. E aí quando você usa isso, não tem como você usar isso e achar assim, não, isso é genial. Não é genial. E dentro de uma obra que se pretende ser tão complexa e grandiosa, e adulta, e fantástica. Então, assim, ele tentou fazer... talvez assim, até porque se você olhar o Batman vs Superman, que é muito mais épico do que a Liga da Justiça, você percebe que teve uma série de cortes e ele, muito provavelmente, o que ele queria era outra coisa, isso não tenha dúvida. Mas o que eu acho que é mais complicado disso é que aconteceu isso, ponto. Ele tentou fazer, ele entregou um corte, existia um corte de sei lá, de 4 horas lá, e aí a Warner não aceitou, ele cortou, ele fez um outro filme, ele brigou,
Me parece que isso começou a criar um conflito. Ele meio que bateu o pé, porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E aconteceu um negócio com a filha dele, ele acabou abandonando, mas ele não acabou abandonando. Ele acho que ele abandonou por causa da filha dele. Mas não tava um clima bom, né? Nele ali. Já Então, tinha toda uma história de bastidores que já estava se agravando há tempos, e aí culminou na morte da filha dele. Quer dizer, não culminou, né? Aí aconteceu a morte da filha dele junto, e aí foi a decisão final dele de sair. Mas você acha que teria sido... Você acha que ele teria salvo esse filme, ou você acha que o Josh salvou? O Josh salvou? Eu acho que não. Então, eu acho que... Achismo, né? Eu acho que seria um filme ruim, mas seria um filme ruim que se encaixa melhor naquilo. Então seria um filme o filme do Josh Whedon tem 2 horas, ele teria suas 2 horas e meia aí, seria ruim, mas ele seria um ruim com mais cara de unidade, com mais cara de que seja uma coisa só. Acontece o seguinte, não é a primeira vez que tem uma discussão, não é a primeira vez que um diretor sai, não é a primeira vez que tem uma treta gigante. O Superman, o Richard Donner, no primeiro filme, teve uma briga gigante. Ele meio que filmou os dois ao mesmo tempo. Então, ele saiu no meio do segundo filme. E aí o cara pegou coisa no primeiro. Então, assim, não é a primeira vez que isso vai acontecer. Só que aconteceu. E aí o filme foi... E o filme é aquele... E bola pra frente. Ponto final, esquece. Tem que entregar o filme. Entregou. E assim, daqui a uns anos, o problema do Snyder Cut é que o filme não estava acabado. O Snyder Cut não estava acabado. Então você faltava efeitos especiais, faltava uma série de coisas. Não era simplesmente um corte. Faltavam coisas para aquilo ser feito. Então tinha que gastar dinheiro para fazer aquilo. Então... daqui a uns anos, ele pegasse umas imagens que tinham sobrado, encaixasse, fizesse um Snyder Cut dele, ok. Uma versão do editor. O Ridley Scott fez isso com o Blade Runner. O Coppola tem uns 4 ou 5 versões do Apocalipse Now. Tem o Apocalipse Now Redux, que é incrível para quem gosta do Apocalipse Now, mas é um pé no saco para quem não vai conhecer, porque é um filme extremamente longo. E aí ele é muito mais... É incrível, eu acho maravilhoso, mas ele tem um ritmo muito mais lento. Então, se eu não me engano, o Coppola fez até um corte depois do Poderoso Chefão, não fez? Então, o corte do Poderoso Chefão, acho que tem 4 cortes do Poderoso Chefão. E aí agora ainda tem esse outro corte novo, que é o que ele fala que seria o corte do terceiro, do jeito que ele queria, etc. Então, assim, é muito comum você lançar um filme que não foi do corte que o diretor queria por uma série de razões, e aí depois de uns anos ele vai lá e tenta colocar aquilo de volta, tal, gastando menos dinheiro, tentando fazer algo diferente, você ganha uma grana naquilo, você celebra a sua obra, mas é diferente do que aconteceu com o Snyder Cut. O Snyder Cut ele fracassou, ponto. Liga da Justiça fracassou, Liga da Justiça é ruim, ponto final. As pessoas, os fãs que querem service, né, eles têm que entender que... Tô vendo seu bait aí, hein? Tô vendo essa isca. Sim. Os fãs que querem service, eles têm que começar a entender que o filme não é deles, o filme é da Warner. E nada impede eles de fazer uma faculdade de cinema, de começar a escrever roteiro, de ir para Hollywood e fazer o filme que eles quiserem. O que não deveria ser feito eram esses caras, e aí eu vou falar esses caras, porque não deve ter nem mulher fazendo isso, porque é coisa de macho burro, tá ligado? Você já viu as fotos de protesto pelo Snyder Cut nos Estados Unidos? É só macho, maravilhoso. Né? Sabe o cara dos quadrinhos do Simpsons? Matt Groening. O dono o Comic Book Guy. O Comic Book Guy. Ele. Cara, é basicamente o Comic Book Guy. É aquilo. Então, não tem outro público pedindo Snyder então, Cut. Assim, tudo ANCAP. Exatamente. Então, assim, é
é isso aí. É esses caras fazendo, chorando e gritando e esperneando, porque não era o que eles queriam. E eles não estão preocupados com a qualidade daquilo, com o futuro daquilo. Eles estão preocupados simplesmente porque eles queriam aquilo. E aí a internet parece que deu esse poder para esses caras e as pessoas entraram nessa, e aí você criou movimentos gigantescos. E não é gente que ama o cinema, não é gente que ama o personagem, não é gente que ama a DC, não é gente que ama os quadrinhos. É gente que ama o umbigo. Elas querem o filme delas. Essas pessoas elas querem o filme que elas imaginaram que seria, não o filme que foi lá. Porque assim, as pessoas têm que. Eu tive uma frustração muito grande quando eu saí do Batman vs Superman, porque para mim eu tenho uma ideia de que o Superman é muito difícil fazer filme. Mas quando o Batman vs Superman, a ideia do Batman vs Superman, a ideia que me venderam era muito interessante. Então, e o visual e tal. Então, eu saí do cinema muito frustrado, porque são personagens que eu gosto muito, são personagens que eu sei que, dá pra fazer muita coisa com aquilo, dá pra fazer, sabe? É muito grande. E é quando você fala assim, Liga da Justiça, eu sou tão burro que eu entrei na Liga da Justiça achando que, agora eles vão salvar. Não salvou. É frustrante, tá ligado? Que quando você gosta do personagem. Mas assim, ok, é frustrante. É um lixo o filme. Vão torcer pra fazer um outro melhor. Aí fizeram o Shazam é melhor, sabe? A gente tem que começar, esses caras têm que começar a entender que a vida não é o que eles querem, a vida é o que é. Não adianta você. Só que aí vocês deram. O mundo deu poder para eles, a internet, de eles poderem reclamar, e aí as pessoas começaram a achar que aquilo fazia sentido e começou a tentar agradar eles. Porque eles se juntaram, né? Eles têm uma coletividade que funciona. E assim, parece que é um movimento muito grande, mas não é. Mas não é. Em números... O movimento faz muito barulho. Em números reais, pode parecer um grande número de pessoas, mas se você pegar percentualmente da população, não é nada. É um movimento de público de cinema, não é nada. É um movimento minúsculo de pessoas pedindo isso. Então, não é algo assim grandioso. E virou uma grande egotrip dessas pessoas querendo o filme que elas idealizaram a vida toda. E outra egotrip do Zack Snyder... Não é a vida toda. Não é a vida toda. É o filme a vida que elas toda... idealizaram depois a partir do que venderam. A partir do Superman. A partir do Homem de Aço. A vida toda é uma figura de linguagem, né? Sim. Mas, assim, aí entra o Zack Snyder numa outra egotrip, falando, nossa, vocês idealizaram tudo isso daqui, tudo isso que vocês idealizaram, eu ia entregar. A Warner não me deixou, eu estive afastado, eu não pude, eu ia fazer tudo isso que você sempre quis, o meu forte era isso. Eu estou com vocês, eu represento vocês. E essas pessoas se sentiram representadas por esse imbecil. E aí começou a criar todo esse grande movimento do Snyder Cut. O que talvez começou, nem sei, mas é bem provável que esse movimento tenha surgido como algum tipo de piada. Alguém brincou, não, talvez o Snyder Cut, o corte do Snyder teria sido melhor. E aí começa, tipo, uma galera, puta, o corte do Snyder, a edição do Snyder, a versão do Snyder. E se esse filme tivesse sido bom, tivesse dado retorno financeiro, se tivesse sido interessante, a Warner ia deixar o Snyder fazer o que ele quisesse, cara, depois de alguns anos. Pega isso daqui, lança a versão do diretor, a gente vende de novo. Se quiser vender uma versão reduzida, a gente vende de novo. A versão em série, a gente vai vender outro formato. A Warner ia deixar ele brincar com tudo isso, cara, porque era venda. É dinheiro, a Warner quer dinheiro. E não teve nada disso, não teve nem a qualidade nem o dinheiro. Então é muito problemático. Eu paguei com a minha língua há uns anos atrás, porque eu falei que nunca esses caras aí, esses incels aí, sei lá como é que fala, no plural, esse pessoal do Snyder Cut aí, que tem uma ligação muito grande com assim, parece absurdo, né? Mas ele tem esse pessoal tem uma ligação
muito ligada com o movimento político de extrema-direita nos Estados Unidos. Eles são todos rondando um mesmo núcleo de pensamento ali. E por isso que tem uma força, porque eles se fortalecem dentro daquilo e uma série de coisas. Ainda que tenha um núcleo político, quando fala de cultura, eles vão lá e eles usam as mesmas ferramentas. Quando fala de alguma outra coisa, eles estão sempre usando o mesmo núcleo, são sempre as mesmas pessoas que fortalecem esse discurso e divulgam, né? Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, muitos não, né? Porque foi ano passado, então há uns 2, 3 anos atrás, eu falei que não ia adiantar. Esse pessoal poderia se gritar o quanto quisesse, que eles nunca iam mudar alguma coisa, porque o público é muito maior. Eu tomei um drop kick na orelha, tá ligado? Porque eu falei que isso não iria acontecer, não poderia acontecer. O que aconteceu foi, acaba isso, acaba a Liga da Justiça, e aí o Zack Snyder fala, e aí Snyder Cut, e aí as pessoas começam a levar a sério o Snyder Cut e falam, não é possível que a Warner tá levando a sério um negócio desse. E aí você percebe. E a Warner por tempos ignorou, né? Sim. Ano passado que ela ignorou, mas nunca falou que não ia fazer. Não, nunca ela ignorou. Ela nunca falou que sim nem que não. Ela só ignorou o assunto. E aí o que eu paguei com a língua foi que eu falei que isso nunca ia conseguir mudar, né? Isso nunca ia conseguir mudar o filme. O estúdio nunca ia se dobrar a esse público, porque é um público muito pequeno. Até a hora que a Disney fez aquele troço com o episódio 9, né? O episódio 9 é a Disney se dobrando a esse pessoal e falando assim, vocês são fãs, a gente não tá abandonando vocês, vem aqui, abraça todos, você queria o quê? Você queria o beijinho? Tem aqui beijinho, você queria... Para quem tá começando a acompanhar a gente agora, logo na primeira live, o Vini já falou que o episódio 9 é o filme favorito dele da Disney. Da Disney e do Disney. Star Wars. Da Disney como um todo. Marvel, Star Wars, tudo. Um dia eu faço a gente faz um especial sobre o episódio 9, para explicar da onde sai tanto ódio. Mas enfim, a Disney se dobrou a esses caras. Vai lá, estraga o trabalho de uma vida inteira para pôr esse troço. E aí a Warner foi lá e se dobrou também. Falou assim, não, quanto você quer, Zack Snyder? Eu quero 60 milhões? Não toma 60 milhões para você fazer um corte que ninguém se interessa, a não ser aqueles caras. A gente está falando de 60 milhões, a gente está falando de você pegar... Você pega 60 milhões e dá na mão, sei lá, do Spielberg, ele faz um filme ganhador do Oscar, tá ligado? Você pega 60 milhões e dá num filme... 60, a gente pensa que 60 milhões é pouco, porque a gente está acostumado a falar em não, esse filme custou 250 milhões, mas é o filme da Marvel. A gente está acostumado a falar de megas franquias, né? No cinema, 60 milhões é uma grana. Dá 60 milhões na mão do diretor, ele tá de boa. Vai fazer um filme menor? Vai, mas é um filme relevante. Quanto é um filme de porte médio, mais ou menos? Ele fica entre 50 e 120. Entre 50 e 120, você está falando de um filme médio, um filme que já vai estar falando assim, esse filme é bem feito e tal, ou é um filme mais indie, né, mais independente, mas ele tá... Só aqueles filmes que são os filmes do ano. Não é bem independente, ele tá mais ali para um lado B, né? Ele não é tão indie, ele é um filme, tipo, o lado B do estúdio, que ele aposta. Sim, mas ele fica entre isso, assim. 60 milhões é uma grana boa, não é uma grana pequena, não é pouco. E aí você imagina se dá 60 milhões para um diretor que já tem o filme pronto. Ele vai criar um novo corte. Quando eles falam em 60 milhões lá atrás, eles tinham falado em 60 milhões, não ia ter refilmagem, não ia ter não sei o quê, não ia ter não sei o quê. Apareceu refilmagem, apareceu Ben Affleck voltando para filmar, apareceu aquele Coringa horroroso. Cara, sabe, você não consegue identificar que aquele Coringa é uma porcaria... Vini, você tem que entender que o Jared Leto... Tem que entender que o Jared Leto, ele entra no personagem. Ele mandou até rato morto para os outros membros do time ali, para os outros atores. A Margot Robbie
recebeu um monte de coisa na casa dela pra ela entrar Coitada no do clima da Margot Arlequina. Você tem que entender Coitada. o impacto que o Jared Leto coloca no personagem. Então, Você desconsidera tudo isso. Desconsidero, porque é ruim. Não adianta nada fazer tudo isso e entregar uma porcaria de trabalho. Mas, enfim, então assim, eu acho que Andy Kaufman que deu errado. Exatamente. Ninguém entendeu que era uma piada, o Jared Leto. E aí, eu acho que ele gastou mais, e aí ele não vai falar. E aí, como já criou um buzz maior, e aí, como virou uma série, vai ter gente, vai fortalecer o serviço streaming, a HBO Max, que vamos deixar bem claro sempre, quando a gente fala HBO Max, a HBO Max não é o serviço streaming da HBO, a HBO Max é o serviço streaming da Warner, né? Então, vai fortalecer, então ele está gastando mais que isso. Então, assim, é uma piada de mau gosto o filme, porque você poderia estar gastando esse dinheiro para fazer um outro filme de super-herói até. Você poderia pegar 60 milhões e dar na mão do, sei lá, para fazer um filme do Flash, não, que é um filme complicado, mas... Quanto foi o Coringa? Coringa deve ter custado mais ou menos isso. Pega 60 milhões e dá na mão da Patty Jenkins e fala assim, ó, quanto você está gastando? 250? Então toma, mais 50 milhões. Eu tenho a maior convicção do mundo que a Mulher Maravilha vai ficar melhor, tá ligado? Então, assim, Sim. É um desperdício enorme de dinheiro para satisfazer meia dúzia de babaca. Porque, assim, é óbvio que eu vou ver amarradão. Não vou gostar, provavelmente. Vou ver os 4 episódios, sabe? Mas a questão não é... Vou ver, eu sou masoquista, eu gosto de sofrer, eu vou ver. Lógico. Não tenho dúvida. Vou ver. Vou ver amarradão, com pipoca e tudo. Mas eu não precisaria, tá ligado? Pra mim já acabou. O filme tava lá. Se daqui a uns 10 anos aparecesse o outro, eu vou lá ver. Corta o Zack Snyder, eu vou lá ver. Mas não é um filme que necessite existir. Porque o filme já existe. E pior ainda, você vai criar você tá criando uma... Qual o filme que vale? O que é? É essa série ou é o outro filme? Aquilo não é mais um filme? Você não vai considerar mais aquele filme? Você vai ignorar aquele filme? É tão idiota. Sim. Tudo é tão idiota em volta do Snyder Cut que dá até vergonha. Eu dei o exemplo do Coringa, do dinheiro, porque assim, o Coringa é um filme sombrio, entre aspas, infinitas. Ele é adulto, pesado, no universo de super-herói, dentro da DC, e deve ter custado por aí, 60 mil. Então, ao invés de você, da Warner, gastar dinheiro com isso, ela poderia estar fazendo outras coisas, até às vezes um novo filme pro Snyder, mostrar o valor dele. Vai fazer um filme menor, como o Coringa. Ele fez um filme vai menor. estrear. Acho que o filme do Zack Snyder estreia na Netflix, acho que agora. Não, mas tô falando zumbi. Não, tô falando dentro da Warner DC. Sim. Tipo, seria o Coringa. Sim. Vai fazer um filme menor aqui, ó. Você quer mostrar seu talento, seu potencial? Porra, tem 60 milhões pra fazer isso. Não ficar recriando algo que já nasceu estragado. A gente já sabe que nasceu com problema, já teve... Ele tem que dar sorte de ter sido lançado. Tem um monte de filme que a gente sabe que nem chegou a ser lançado de problemas. Tem um... Eu não lembro qual que é, Vini. Você vai saber qual que é. Mas tem um filme que eu sei que gastou milhões e nunca saiu. Porque, tipo, morreu gente, teve queima em estúdio. Eu não vou lembrar qual filme é. Eu procuro e depois eu coloco nos comentários daqui até. Mas eu sei que tem filme que nunca chegou a sair. E que foi caríssimo. Caríssimo. Tem um monte, não é poucos. Então, tipo, isso começa a entrar numa ego trip muito bagunçada, assim. É só para provar o potencial. E de uma galera que não faz sentido, porque aí entra no argumento do foi ruim, porque esse quis lacrar, ou quis fugir disso, quis ser infantil, quis não sei o quê. E a gente sabe que não é bem por aí, porque quando você pega outros produtos dentro da própria DC, como a Mulher Maravilha, deu dinheiro. Shazam deu dinheiro. Pode falar que lacrou, que foi infantil, que não sei o quê, mas rendeu melhor do que o Liga da Justiça. E foi muito melhor recebido pelo público. Então, talvez a Warner não esteja se perdendo aí, como a Disney se perdeu, dando tanta voz para essa galera, entrando nessa discussão de uma minoria que fala muito, que parece ser realmente grande, sabe? Tem todos esses problemas que, senhor Warner, se você está ouvindo a gente, repensa nisso, porque
poderia estar produzindo entretenimento de alta qualidade e tá só fazendo a gente Não, ele ainda tá... rir da sua piada. A Warner tem... A Warner tá produzindo, a Warner deixou de fazer isso, mas eu acho que tem de fazer entretenimento de boa qualidade, grandes filmes. Tem. Você tem uma série de grandes filmes que vão estrear agora e tal. O problema acaba não sendo esse. O problema acaba sendo... Não, tô falando desse específico do Snyder Cut, tá? Não. Não é da Warner como um todo. Não, sim. Mas o problema é muito, muito específico em cima como eu poderia dizer, dessa faixa de fã. Esse o fã universo de ficção científica, quadrinhos. É esse universo muito específico. Que você tira a Marvel. Tira a Marvel desse rolê, porque a Marvel tem... a Marvel, há alguns anos, bem mais anos que no cinema, ela vem tentando criar uma sensação de diversidade dentro das histórias dela. Muito levemente, sempre tentou, ainda que tenha uma série de tropeços, de uma série de erros gigantescos, mas de um jeito ou de outro, eles sempre tentaram fazer uma coisa. Você tem personagens femininas muito, muito fortes, você tem personagens gay assumidos que tem uma certa relevância. A DC também tem, mas a Marvel trabalhou um pouco diferente. Então a Marvel está acostumada, a Marvel se acostumou com essa ideia de tentar criar uma diversidade e os fãs reclamarem, pô, tá bacana. E ela fala, ok, vamos lá. E aí isso se transportou um pouco para o cinema. E como a Marvel tem um controle um pouco mais complexo do material dela dentro da Disney, talvez isso influencie um pouco menos do que nos outros lugares. A Star Wars não conseguiu fazer isso, ela acabou sendo influenciada, e a Warner acabou sendo muito influenciada por causa desse rolê, desse pessoal específico que não sabe conviver com frustração. O problema é esse. O pessoal não sabe conviver com frustração. Não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você espera, então é ruim. Quando, na verdade, não é aquilo que você espera. Então você tem que analisar para ver se aquilo que você espera, às vezes, é melhor do que você esperava. Ou é pior. Gostar daquilo como uma obra de arte, como uma celebração daquele personagem. Não como simplesmente, eu quero tal coisa. Se isso não aparecer, isso é uma merda. E isso é mimo, tá ligado? É um público mimado, é um público que não sabe lidar com a frustração de não ter aquilo do jeito que ele queria, sabe? É uma bobagem. E aí, esses caras estão destruindo, eles vão destruir, destruíram, né? Eu tenho a impressão que esse tipo de sentimento faz um pouco mais sentido dentro do universo Star Wars. Porque o universo Star Wars, tipo, teve os 3 filmes, e aí por anos foi alimentado por fãs que ficaram escrevendo os livros, que criaram todo o universo expandido basicamente através de fã. Então a galera tem essa percepção de que eles construíram esse universo. Por mais que eu não concorde, faz sentido, tipo, essa galera se sentir traída, falando assim, olha, a gente construiu isso daqui, a gente fez isso tudo, e agora eles estão pegando tudo isso e deturpando, indo contrário ao que a gente sempre acreditou. Porque era uma bosta. Sim. Era uma bosta. Era tudo conteúdo de baixa qualidade. A questão é que se você... eu falo... Você lê os livros de Star Wars, não são bons. São muito poucos que são bons. Exatamente. Sem o mínimo receio de achar que todo esse rolê aqui de Star Wars que nasceu pós-episódio... pós o Retorno do Jedi... Não. 4, 5, 6... Pós-episódio 6... 6, desculpa. Eu tô falando em ordem cronológica, sim. Não... entre esse episódio 6 e o episódio 1, todo esse rolê, que tudo isso foi criado, você teve quadrinho, você teve uma série de livros
de universo expandido. Você jogo, tudo. Jogo, tudo tem uma qualidade muito baixa. Não que seja tudo ruim, mas a grande maioria é coisa com qualidade baixa, ou médio para baixo. Tanto então, que quando a Disney comprou tudo isso, ela fez a clássica separação lá do que é canon e do que é legend. Do que é legend. O que é canon, legal, bem. Isso daqui eu gostei. Isso eu gostei e vou puxar pra mim. O que é ruim, joga aqui no Legend, ó. É história que além da gente não sabe se é real. Se um dia eu quiser criar algo em cima disso, eu chego e conto como uma lenda dentro do universo, mas o que é real é só isso daqui. Então, por isso que eu acho que faz mais sentido dentro do universo Star Wars. Por mais que eu não concorde com o posicionamento desses caras. Na DC, não. Esses caras não construíram o universo da DC. Não teve isso, saca? Mas o pessoal abraça, tá ligado? É o quentinho de ser aquilo que você queria, de você... Você é membro daquilo, né? Você teve a vida toda abraçadinho com aquilo foi seu. É assim, sim. Por exemplo, o Superman, o Homem de Aço, é um filme que é ruim, né? Mas ele é o Superman, e aí ele tem aquele negócio que cabe muito no século XXI, né? Que é o Superman, ele é malvadão, ele não tem coração, ele vai lá e quebra o pescoço do cara, e aí ele destrói a cidade inteira porque ele tá aprendendo. Você tem todo um rolê eu vou lutar contra esses caras, haja o que houver. É um pensamento bélico muito grande, que isso é algo que é muito recente. O Superman ele se encaixa muito nesse pensamento, nessa ideia bélica do destruir, né? E é muito reflexo da nossa época atual. Sim, exatamente. Então, assim, são esses caras que viram no Superman, esse cara que fala, cara, ele foi lá, você viu? Ele destruiu tudo. Ele é na falta de uma palavra, não seja palavra, ele é fodão, sabe? E aí tem todo o rolê, tem um rolê religioso do Superman, tem um rolê dele ser uma reencarnação de Cristo, uma metáfora que nos quadrinhos ela até existe, mas é muito mais sutil. No filme é jogado na cara. Então, assim, ele casa muito com um momento específico desse fã específico. Desse fã, vou poder dizer, que está mais ligado a uma série de pensamentos do reaça. Ele é o Superman muito reaça. Essa que é a verdade. Para situar quem seria esse fã, datando um pouco a nossa gravação, mas a semana passada teve assaltos grandes a 2 bancos em cidades completamente distintas no Brasil, com bazuca a nível dos caras explodirem delegacias. Esse fã é o cara que estava na internet falando: se a população tivesse armada, a gente teria protegido isso. Sim, esse é o fã que está pedindo isso. É o fã que se o Superman estivesse lá, ele teria destruído a cidade inteira para matar aqueles caras, e nem percebe que o Superman iria destruir a cidade inteira, sabe? Então, assim, isso casa com o momento do mundo e com esse público, e esse público casa com o despertar desse público, e aí o Superman, ele cria... as pessoas criam essa vou dizer, essa ligação muito forte com esse Superman do Zack Snyder. Sim. Batman vs Superman, o Batman, ele é a cara disso, né? O Batman do Zack Snyder, ele é absolutamente a cara a cara bélica do negócio, sabe? O Batman sempre teve um pouco disso, mas sem a parte bélica, né? Na versão do Zack Snyder, ele incorpora 100%. O Batman, ele nunca foi o cara bélico, ele sempre foi o cara que tá na corda bamba ele tá no limite a violência, ali, né? Exatamente, entre a violência e a
e a não violência, porque ele é violento, ele é um cara fascista, sabe, uma série de coisas, mas ele sempre está tentando trazer aquilo para outro lado. E o Batman Zack Snyder não, o Batman Zack Snyder, o Batman vai cheio de metralhadora, ele quer matar o Superman. Ele riscou essa linha e passou longe. Exatamente. Então, assim, ele está conversando muito com esse público, e esse público está pegando essa ideia, pegando esse negócio para eles, né? E aí a Liga da Justiça vai ser mais isso. Eu tenho certeza absoluta que a Liga da Justiça vai ser um filme mais agressivo ainda. Vai ser mais sem graça, vai ser mais pesado. Tanto é que esse mesmo público, ele simplesmente odiou a Mulher Maravilha. Sim. Porque, sabe, lacrou porra nenhuma. É a Mulher Maravilha, caralho. Você não entendeu que a Mulher Maravilha é um personagem feminista, você tá em outro lugar. Você tá vendo um filme completamente. Você não entendeu que a Mulher Maravilha é uma amazona e tá achando que ela lacrou, porra. Até porque o mesmo cara que não entendeu que a Mulher Maravilha é uma amazona e ela lacra por definição, é esse mesmo cara que acha que o Superman é tipo o Dragon Ball Z destruindo a cidade, voando de um lado pro outro, tá ligado? Porque ele não entende o cerne. O que ele entende é o afago daquilo no coraçãozinho bélico dele, tá ligado? O coraçãozinho dele gosta do tiro. E aí ele tá... E aí o Zack Snyder foi lá e falou assim, olha que legal. E eles entraram nessa. E foram esses caras que destruíram o rolê aonde ia chegar. E quando ele começou a falar, Zack Snyder Cut, mesma coisa, tá ligado? Cara, eu vou falar uma coisa. Isso meio que explodiu minha cabeça. Eu nunca tinha feito essa associação, sinceramente, pode parecer óbvio. E eu nunca tinha feito essa associação. Tanto que eu joguei a pauta de lado e tá aqui eu foda-se pra ela aqui. Porque tem a ver, sim. E faz total sentido. Porque essa visão de herói do Snyder casa justamente com essa visão hiper do macho de verdade, protetor da honra, da família, e casa muito com esse cara que vai tomar a frente, salvar e ser o grande herói, independente de tudo que ele vai atropelar pelo meio do caminho. E é total isso, tipo, é o cara que tá se protegendo muito mais do que protegendo ali a sociedade. Ele acha que ele tá fazendo bem pro todo, mas na real ele só tá se mantendo no lugar dele, naquele lugar que é muito confortável para ele, que dá o quentinho. E isso é o Batman e o Superman do Snyder, é o Snyder, é esse público. E eu nunca tinha feito essa correlação, tipo, desses fóruns. Lógico, eu sei que toda essa pressão do Snyder Cut surge nesse fórum, mas por mais que possa parecer óbvio, eu nunca tinha feito essa correlação do comportamento desse público com o comportamento e a visão de super-herói do Zack Snyder. Sim, é uma visão de super-herói do Zack Snyder. Eu tinha falado pra você antes, né? É uma visão de super-herói distorcida do Zack Snyder que começa no Watchmen. O Watchmen ele já não entendeu o Sim. Watchmen. Então, ele tem convicções muito fortes, o Zack Snyder. Ele não é um mau diretor, do jeito que é um diretor estético muito interessante, tal, tem uma série de coisas legais, mas ele tem uns conceitos em termos do que representa o herói, são muito distorcidos. Aquele filme dele é uma distorção gigantesca, que eu esqueci completamente o nome. Sucker Punch. Sucker Punch é lindo o filme. Assim, é um daqueles filmes que você fala assim. Eu lembro de eu ter entrado no cinema e falar assim, nossa, esse filme é lindo. Ele é lindo em tudo, sabe? Ele é bonito. Visual, os personagens e aqueles rolês todos de naquelas terras diferentes. Mas o cerne é completamente equivocado, sabe? É uma ideia completamente equivocada. É uma ideia que você você está tratando de um negócio pesado, do jeito mais pesado. Você não tem o heroísmo ali, você tem um negócio. Você fala, por que ele está fazendo? Qual é a função? Qual é o real objetivo dele? Nossa, aquilo é nenhum.
Ele só quer mostrar que, ok, agora eu vou estuprar essa menina, mas o cérebro dela vai lá para matar Mecha, matar nazista, matar não sei o quê, e ela vai, e é assim que vai. Tipo, sabe, não tem ele é equivocado nos conceitos dele, de super-herói, e isso é algo que... E assim, eu não estou falando que também isso é errado, não, eu só acho que, em termos de conceito, quando você pensa assim, em super-herói, em mensagem, em o que você quer passar, você tem coisas fáceis de entender, e ele não entende, ele tá num outro rolê. E esse Sim. outro rolê dele casa muito com esse crescimento do pensamento bélico, né? O pensamento... Eu não gosto de usar a palavra fascista, porque eu não acho que seja fascista, mas é um pensamento que aceita um pouco mais facilmente Protofascista. prático. Não é fascismo, é o fascismo prático do... Você falou, pô, se eu tivesse uma arma aqui, eu ia atirar naquele cara que é o Rambo, tá ligado? Eu ia morrer, você vai morrer. Mas tá com uma bazuca em cima do prédio. Esse é um pensamento um pouco do eu vou lá e eu faço, Sim. eu sou o herói da minha história, que casa muito com as coisas com os conceitos do Zack Snyder de eu vou salvar, eu tenho que salvar alguém para o seu herói, eu tenho que enfrentar o vilão para o seu herói, eu tenho, sabe, que é diferente, por exemplo, da Patty Jenkins com a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela é uma heroína, ponto. Ela não tem que fazer nada, ela é. Até os 15 minutos do filme, sabe? Ela tá... A cena do No Man's Land lá, que ela vai, que é, tipo, disparado, uma das coisas mais bonitas que eu vi no cinema de super-herói, mas disparado, assim. Sim. Ela não está enfrentando um vilão, ela está enfrentando uma ideia. Ela está mostrando o que ela é, né? Não o que os outros querem que ela seja, não o que o vilão quer que ela seja. É uma ideia, ela está demonstrando que é uma ideia, ela tá salvando as pessoas, não batendo no vilão, que é diferente do conceito do Zack Snyder. O Zack Snyder é muito... Eu vou salvar essa pessoa porque ela vai ser atropelada. Eu vou virar o herói. Ó, aquele é o vilão. Vou bater no vilão. Sabe? Você... Tanto é que no Liga da Justiça você tem um problema muito grande com o vilão. O vilão, ele surge de absolutamente lugar nenhum para pegar umas caixas que você não entende direito o que elas são, mas ele é tão fodão que ele vai numa usina usina atômica no leste europeu e ele fica no meio do bagulho. Você tem que matar. E aí ele é o boss, o último boss lá do videogame. Sabe? Não é ele nunca é um conceito, ele é sempre um monstrão com uma caixa esquisita. Para ele, aí é o Batman, a Mulher Maravilha, o Flash, o Aquaman vão lutar com os parademônios lá. Eles vão lutar com os parademônios. Sempre tem um vilão, sempre tem... O conceito do Zack Snyder é sempre eu preciso de um vilão para combater aquele momento, para desenvolver aquele... O herói, no conceito do Snyder, ele só surge através do confronto com o vilão. O herói não é uma ideia. Ele não é tipo um herói pelo que ele defende, pelo que ele acredita. Ele é um herói porque tem um mal contra o qual ele vai lutar. Por exemplo, o Zack Snyder, um negócio que é muito... Você percebe isso muito claro no Zack Snyder, no Superman, no Homem de Aço. O Homem de Aço, ele desenvolve um relacionamento enorme com o pai dele, com o Kevin Costner, no filme. E aí você está acreditando realmente que ele tem um amor, ele virou humano, que o Kal-El virou Clark Kent, e ele tem um relacionamento com o pai que é suficiente para qualquer coisa. Você já entendeu aquilo. Isso está muito claro, que ele é humano porque ele tem pais, porque ele foi criado por aquele pai. O pai já deu uma lição para ele quando ele falou: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal, não sei o quê. E você está tudo certo. Só que o Zack Snyder não. O Zack Snyder ele pega, põe a porra do cachorro com o Kevin Costner no meio do furacão para você ver o Kevin Costner voando,
Você fala, cara, por que ele tá fazendo isso? Por quê? Ele acha que ele acha que o espectador dele, e muito provavelmente o espectador dele vai entender que ele tem que o Superman teve um trauma, ou teve uma. Ou ele vai virar uma melhor pessoa porque ele perdeu o pai num tornado, com o cachorro. Sabe? Um negócio extremamente. Sabe por quê? Eu já entendi. Ele não precisa de nada disso. Aquela lição que ele já falou tinha lá, muita lição, já tinha as motivações, já tinha passado tudo. Mas não, ele vai pôr uma cena em que ele vai se tornar o super de alguma coisa. Então esse é o rolê. É deixar claro que aquilo não é um problema, você não tem... não é um conceito. Ele nunca está trabalhando com conceito, ele sempre está trabalhando com um negócio extremamente claro. E isso é um negócio que esse público que gosta, é o público que tá muito... aceita muito fácil essa ideia do algo claro, não do sutil. Sim. Ele não está interessado no sutil, ele está interessado na clareza, naquilo que é jogado na cara. Não. Sabe? Isso é um retrato, eles se casam, que porque eles se representam. Então não foi do nada, não surgiu do nada isso. E hoje para mim, nossa conversa foi basicamente uma aula real, porque eu não tinha pensado em nada disso que você falou. Tipo, como eu disse, pode parecer óbvio, mas me abriu uma nova visão sobre o assunto. Real. E a única coisa que eu posso concluir sobre isso é que tem 2 filmes de herói que o Snyder pode fazer sem medo. O Justiceiro da Marvel e qualquer história do Batman do Frank Miller. Aí já pega fascista de qualquer jeito e já tá alinhado com o Justiceiro não é fascista. O Justiceiro não é fascista. Frank Miller também Batman não? Do Cavaleiro das Trevas, ele nunca conseguiria fazer uma adaptação do Batman do Cavaleiro das Trevas. Não, realmente não conseguiria, eu tô brincando. É justamente não conseguiria. A sutileza do Batman descobrir que não adianta ser fascista. Que ele ser fascista não vai chegar em lugar nenhum. E aí, no final, ele tem que se sacrificar para que aquilo que ele seja uma ideia, não que ele seja uma ação. Entendeu? Eu tô brincando. Ele nunca conseguiria lidar com isso. E o Justiceiro é o cara maluco. Sabe? O Justiceiro é o cara que não faz sentido. Ele não. Ele é caótico. Então, assim, são conceitos. O Justiceiro, ele luta contra um conceito. Ele não luta contra um vilão. Ele tá sempre contra o conceito. O mal como conceito. Ele não quer saber se é um vilão ou X ou Y, né? Então, assim, o Zack Snyder, ele não conseguiria fazer filme... De verdade, eu não acho que o Zack Snyder conseguiria fazer mais filme de super-herói nenhum, porque ele deixou claro que ele não entende a ideia, ele não entende o conceito. Ele entende é um ego trip de eu quero fazer o meu conceito aqui. E aí ele faz. Talvez, curte, mas ele não talvez entende. Um John Wick, um filme de Steve Seagal, aí só põe um vilão lá e sai sentando porrada em todo mundo. E ele faria o melhor filme do Steven Seagal já feito. Talvez. Steven Seagal, eu adoraria um filme do Steven Seagal dirigido pelo Zack Snyder. Seria maravilhoso, é tudo isso. Na verdade, eu vou mais longe. Eu adoraria ver o Steven Seagal no Snyder Cut. Caraca, o difícil seria encontrar um bom papel à altura do Steven Seagal. Tem, Mulher Maravilha. Talvez o único papel que seria digno dele ali naquele filme. Mas só para deixar claro, eu jogo esses baits só para provocar o Vini. Quem não me conhece pode achar que eu tô falando serião, né? Tipo, mas... Steven Seagal tem coisa muito legal, hein? Tem! Coisa muito boa, Steven Seagal. Ele é muito péssimo ator, mas tem ideias muito boas. Quem nunca passou uma madrugada vendo ele lutando com insônia, vendo ele lutando num corujão da Globo, não sabe o que é ser feliz. Sim. Ou assistindo talvez um Poderoso Chefão 3 também. Ó. Primeira vez que eu assisti um Poderoso Chefão 3 foi num corujão. E sério? eu não... Sério. Eu era muito criança, assim, eu tava com insônia e vendo TV. Eu vi no cinema. Tava sem dormir. Mas você é velho, eu não. Eu sou um jovem. Sou um jovem com alma de idoso. Mas foi tipo um jovem fã de corujão, né? Mas a primeira vez que eu vi o Poderoso Chefão 3 foi num corujão. Passando assim, eu não... Tipo, nem sabia que era o Poderoso Chefão 3, só que me marcou muito a cena dos caras invadindo a mansão, né?
E aí depois, quando eu assisti o Poderoso Chefão 3, aquela cena veio na minha cabeça. Que eu lembrei de ter assistido no Corujão, por isso. Então, Steven Seagal, o clássico do domingo à noite e das madrugadas na Globo. Sim. Eu acho que é isso, Vini. Rendeu muito o papo, rendeu muito mesmo. E para um caminho que eu não tinha pensado, estava mais pensando em falar da questão mais técnica do cinema, e a gente falou, e depois acabou entrando em todo esse papo sociocultural também, que envolve o Snyder Cut, que eu ainda não tinha pensado. E que talvez muitas pessoas não tenham pensado também. Eu sou um idiota que tá aqui. Não. Eu tô... Porém, as pessoas não pensaram nisso, porque ninguém é imbecil o suficiente para ficar tanto tempo assim, pensando no Zack Snyder e no quarto. Isso é coisa que a gente deve mental. Deve mental é politicamente incorreto, né? Então, é coisa de gente idiota. É capacitista. Idiota. Porque... mas a gente faz isso. O crítico de cinema fica pensando em coisas que ninguém mais pensa, mas é bom para entender. A gente entende, entender o que está acontecendo no cinema. Sim. As coisas não surgem do nada, né, no cinema. O cinema é um reflexo do que está rolando. Geralmente, ele é um reflexo do que está rolando no mundo, né, ao redor. Então, não é muito difícil se enxergar essas coisas, mas não tem por que ficar pensando nisso. Não é saudável. Eu penso em incels em muitos momentos por causa do meu trabalho, mas não tinha feito essa relação. Infelizmente, eu sou obrigado a pensar nessa galera. E valeu, Vini. Foi muito da hora a live de hoje. Real, curti muito. Não sabia, nunca imaginei que Snyder Cut poderia render um assunto tão legal. Estava preparado para o ódio. Nem peguei café nem nada, porque ia me atiçar ainda mais. Tava aqui preparado para ter ódio do Zack Snyder. Tô com ódio, ainda mais depois da relação com os incels e ANCAPs. Mas tô feliz com a nossa conversa ao mesmo tempo. Muda o título para Snyder Cut e QAnon. Pronto. A gente vai ganhar um monte de view. Isso, eu vou pôr. E Snyder Cut é a terra plana do cinema. Isso aí. Beleza? Semana que vem a gente volta com Among Us. A gente volta jogando Among Us com o tutorial de uma criança de 5 anos. E a gente vai discutir sobre Alien enquanto joga Among Us. Porque Alien não é nada mais do que o killer no cinema. Fechou? Boa, hein? Tinha pensado nisso. Eu sou aquilo... Não faço conexões tão lógicas, mas conexões absurdas eu faço. É o Alien se esconder, né? O Alien fingir que é mais o cara da tripulação, assim, andando. De roupinha colorida, segundo a gente aprendeu no tutorial. A roupinha amarela e vai... A gente jogando Among Us com Alien de roupinha colorida semana que vem, falando sobre Alien e o Killer. Falou, galera. Obrigado. Até a próxima terça-feira, 8 horas da noite por aqui. Quem sabe esse programa, essa nossa transmissão seja o primeiro podcast do cinema aqui, nessa nova onda. Vamos pensar. Vou reouvir tudo, ver como tá. 2021, ano do podcast. 2021 é o ano do podcast no Brasil. E beijos e bom dia!